O caminhoneiro velho fechou a empresa após a demissão arrogante do dono. José Ambrósio, o Zé, para quem conhece, viveu 42 anos na estrada. Carregou todo tipo de carga em todo tipo de estrada, mas nada o preparou para o choque daquela tarde quente. A BR Cargas, empresa onde dedicou quase metade da vida, virou paico de uma humilhação que fibra nenhuma do corpo dele esperava. Rafael, o novo dono arrogante que chegara prometendo revolução, simplesmente bateu o martelo. Zé estava fora, sem explicação, sem qualquer chance de defesa. Só essa palavra cruel, demissão. Logo que saiu da empresa, o calor parecia ainda mais sufocante. O caminhoneiro velho sentiu o peito apertado, a garganta seca. O caminhão, sua casa de lata, parecia um objeto estranho agora, pesado demais para os ombros cansados. O mundo diante dele se abriu numa sombra espessa, um vácuo assustador. E agora, pensou. Ao chegar em casa, a porta já cansada ranguia na mão enquanto ele abria devagar. Maria, sua esposa. Uma tristeza pesada tomou conta, quase sufocando o ar. Zé sentou na cadeira, as mãos tremendo, enquanto palavras presas brotavam devagar. Perdi tudo, anos e anos jogados fora, e esse futuro incerto, Maria. Porém, no meio desse silêncio denso, o telefone tocou. Lucas, um novato cheio de medo, tremia do outro lado da linha. Perdera o rumo numa entrega crítica. O desespero do jovem fez algo pulsar dentro de Zé, como se uma fagulha esquecida reaparecesse. Era um chamado, algo urgente que não podia ignorar. De repente, a aventura destoava no horizonte sombrio. Eles se encontraram num posto de gasolina quase abandonado, o nitro na gasolina, misturado ao cheiro de café rançoso. O caminhão de Lucas, meio enferrujado, parecia um grito silencioso contra a indiferença do tempo. Juntos, aceitaram a missão, entregar a carga contra todas as tempestades que o caminho impusesse. Chuva de metrô, buracos traiçoeiros e o relógio parecendo um inimigo, tudo conspirava para quebrar o espírito. Rafael, arrogante demais para enxergar, tropeçava na sua própria ignorância. A equipe experiente que Zé formava despencava em afastamentos, reclamações e um clima cortante de insatisfação. O novo dono começava a perceber que subestimou uma força que ia muito além do volante: o conhecimento dos veteranos. Um dia, Zé reuniu os companheiros que permaneciam fiéis. Veteranos marcados pela estrada, pela suor e pela luta. Nascia ali a Cooperativa Estrada Livre, uma ideia que crescia rápido, ameaçando a supremacia de Rafael. Era o começo de uma rivalidade crua, carregada de tensão e adrenalina. Mas não era só isso. Entre papéis amarelados, conversas em sussurros, algo horrível veio à tona. Um segredo obscuro na história da BR Cargas. Uma trama enterrada que conectava passado e presente, envolvendo Zé de um jeito que ele jamais imaginou. O cheiro de conspiração no ar era mais denso que a fumaça dos escapamentos. E a verdade parecia prestes a explodir, transformando tudo. Agora José, algo que vai mudar tudo. Ele está na beira de descobrir a verdade oculta da BR Cargas. Enquanto isso, a tensão com Rafael cresce, sufocante, incendiária. E ninguém sabe para onde vai essa estrada. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. José Ambrósio estava ali, no centro do furacão de sentimentos. O telefone tocou novamente, arrastando de volta à realidade. Ele olhou para Maria, que agora "O que há, Zé?" perguntou ansiosa. A voz do jovem estava entrecortada, coragem e medo se misturando. "Chefe, é pior do que achei. Descobri algo sobre a BR Cargas, algo que pode mudar tudo." Zé sentiu um frio na barriga. Ele precisava saber. "Fala logo, garoto." O coração batia frenético enquanto ouvia a revelação. Aquele tal de Rafael, ele não é o dono de verdade. A empresa é de um grupo que ele manipulou. E tem mais. Meu pai já trabalhou com eles. O ar na sala ficou denso. Zé pensou em Maria, que ouvira tudo em silêncio, a expressão mudando rapidamente de preocupação para desespero. "Isso não pode ser verdade, Lucas. O que você quer dizer?" questionou, quase imóvel. "Não sei tudo, mas ouvi conversas. Rafael estava envolvido com negócios sujos, Zé. Ele não é quem diz ser. E eles querem assumir o controle total da BR Cargas, acabando com os veteranos. Eu não sabia, mas tem muito mais em jogo do que apenas demissões." A voz de Lucas falhou, o peso da verdade quase o derrubando. Zé se sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Um jogo perigoso, onde a vida dele se misturava com mentiras. Ele encarou Maria, que agora segurava a mão dele com força, como se o contato fosse a única âncora. "E seu pai, Lucas? O que ele fez com tudo isso? Você precisa descobrir. Precisamos saber tudo antes que seja tarde demais." "Ele desapareceu, Zé. E a última vez que ouvi, estava sendo ameaçado. É por isso que estou aqui. Preciso da sua ajuda." O desespero do jovem era palpável. Zé sentiu um nó na garganta. Era mais do que apenas uma questão de orgulho agora. Eram vidas em jogo. "Então vamos atrás de respostas", decidiu Zé, adrenalina disparando. O que quer que fosse revelado nessa história ameaçava não apenas os sonhos dele, mas tudo o que ele amava. "Mas precisamos ser cuidadosos. E se Rafael descobrir?" Maria falou, a voz firme, mesmo com os olhos marejados. "Zé, não podemos deixar que esse homem continue assim. Tem algo podre nessa história. Precisamos descobrir a graça e o lodo dessa situação." Os telefonemas se tornaram o centro das atenções. Zé e Lucas se tornaram detetives em um mundo que mal conheciam. Eles decidiram revelar os segredos escondidos por trás das portas fechadas da BR Cargas. Enquanto a conversa continuava, a tensão se acumulava. As peças do quebra-cabeça começando a se encaixar. Uma verdade desconcertante se formando. E então, quando tudo parecia caminhar para um clímax, um estrondo ecoou, cortando o ar. Um carro preto parou em frente à casa de Zé, as luzes altas iluminando o espaço. Era Rafael, com um olhar frio e uma expressão de desprezo. "Precisamos conversar, Ambrósio", ele gritou, rompendo a tranquilidade da noite. O coração de Zé disparou. "Ele veio até aqui?" murmurou Maria, medo cravado nos olhos. Zé não hesitou.
passos pesados foram dados em direção à porta. O que Rafael queria? O que ele sabia? As opções se tornaram escassas. Agora, mais do que nunca, a linha entre o passado e presente se misturava como um labirinto sem fim. E assim, a história dava uma guinada inesperada, revelando que o verdadeiro inimigo talvez estivesse mais próximo do que qualquer um podia imaginar. Zé se preparou para enfrentar o que poderia vir, sentindo a urgência em cada respiro. O que seria agora? E qual seria o preço de se encontrar a verdade? Zé respirou fundo, sentindo o peso da presença de Rafael. O olhar do novo dono era como um punhal apontado, cheio de desprezo. "Precisamos conversar, Ambrósio!" Rafael gritou, rompendo o silêncio tenso que havia se instalado. Zé engoliu em seco, mas não recuou. A raiva pulsava em suas veias. "O que você quer, Rafael? Veio aqui para me ameaçar de novo?" Rafael sorriu, um sorriso frio que não chegava aos olhos. "A situação na BR Cargas não está fácil, não é? E você? Bem, você carrega um passado que acho que ainda não resolveu." Zé sentiu um frio na espinha. O que Rafael queria dizer com isso? Maria olhou para Zé, os olhos cheios de preocupação. "Cuidado, Zé," ela murmurou, a voz tremendo um pouco. Zé assentiu, mas sua atenção estava toda voltada para o homem diante dele. "Descobri algo sobre você, Zé. Algo que pode fazer você repensar seu lugar nessa história. Você realmente acha que essa história é só sobre demissão e vingança?" Rafael continuou, sua voz ganhando um tom mais profundo, quase ameaçador. "Você sabe que existe um jogo maior em andamento." A respiração de Zé começou a ficar irregular. "Que jogo? O que você está falando?" Ele não conseguia pensar com clareza, mas a tensão no ar se tornava palpável. Rafael deu passo à frente, encurtando a distância que os separava. "Os segredos da BR Cargas vão muito além do que parece. Tem a ver com sua própria família, Zé." A frase ficou ecoando na cabeça de Zé como um trovão. O que Rafael estava insinuando? "Com minha família? O que você sabe sobre eles?" O coração de Zé batia desenfreado. As memórias de seu pai, os segredos que sempre estiveram guardados, a sombra de um passado que ele tentou esquecer. "Eu conheço a história deles. Sabia que seu pai esteve no centro das decisões da BR Cargas muito antes de você?" O sorriso de Rafael se alargou, mostrando os dentes como um predador. Ele fez escolhas difíceis. Decisões que levaram a essa queda que agora você está enfrentando. Zé sentiu o chão desmoronar sob seus pés. As lembranças de infância, as conversas sussurradas sobre trabalho e compromisso, sobre nunca deixar a estrada sem cuidado. Tudo começava a fazer sentido de uma forma horrível. "O que você quer com isso, Rafael?" "Eu quero que você saiba, Zé. Você está perdido em uma guerra que não compreende. E se não tomar cuidado, você pode acabar seguindo o mesmo caminho que seu pai." Rafael piscou uma vez, como se fosse uma senha. "Aquela cooperativa que você criou? Apenas uma peça em um tabuleiro muito maior." Antes que Zé pudesse responder, Lucas apareceu correndo pela porta, com o rosto pálido. "Zé! Maria! Você precisa ouvir isso!" Ele gritou, ofegante. O olhar de Rafael se virou para Lucas. O nervosismo do jovem preenchia o espaço, junto ao desespero que agora transparecia claramente. "Eu descobri mais sobre a BR Cargas, sobre o passado do seu pai. Tem gente que quer eliminar qualquer um que saiba a verdade."
E pessoas lá dentro estão envolvidas. Lucas tentava falar, mas a pressão era grande. As palavras saíam em jorros. Não sei se posso confiar em todos, mas, Zé, eles estão depois de você. O ar na sala parou. Tudo se movia lentamente. Uma tensão elétrica passou pelo corpo de Zé. E cada palavra de Lucas era um golpe profundo. O que estava acontecendo? O que ele não sabia sobre sua própria família? Rafael observava com um brilho perturbador nos olhos. Como se esperasse aquele momento. Zé olhou de um para o outro. Rafael, Lucas, Maria. Era como se todas as peças de um quebra-cabeça se juntassem de uma forma que ele nunca poderia ter imaginado. Precisamos sair daqui, agora. A urgência na voz de Zé era clara, mas enquanto ele falava, uma sirene soou ao longe, ecoando como um aviso sombrio pela noite. Zé, escuta, você não pode simplesmente correr. Tem muito mais em jogo. A verdade sobre sua família. É algo perigoso, Lucas insistiu. Mas o que havia se revelado na noite anterior agora se tornava um labirinto de traições e mistérios. E assim, enquanto Zé se preparava para encarar a tempestade que se aproximava, uma sombra escura caiu sobre eles. A porta se abriu com violência e uma figura encapuzada surgiu, interrompendo a conversa com um grito aterrorizante que ecoou pela casa. Parem! Ninguém pode saber a verdade. O mundo de Zé virou de ponta cabeça e a revelação completa de tudo estava prestes a ser desvendada. O que seria a verdade que todos temiam? O que estava enraizado tão profundo que resultava em medo e desespero? As respostas estavam prestes a surgir. E Zé sabia que nada seria como antes. O grito da figura encapuzada ecoou pela casa, fazendo todos congelarem. Zé sentiu seu coração disparar. Quem é você? Perguntou, tentando não deixar transparecer o medo. A pessoa hesitou e o capuz escorregou um pouco, revelando um rosto familiar. Maria soltou um grito, seus olhos arregalados. Não pode ser, murmurou, o pânico tingindo sua voz. Sou eu, Clara. A mulher tirou o capuz, revelando uma expressão angustiada. O rosto de Zé se transformou, um misto de choque e confusão. Clara, sua irmã, que havia desaparecido anos atrás, estava ali, bem na sua frente. Clara, mas onde você esteve? O que aconteceu? Maria mal conseguia se manter firme. A imagem dela, tão viva, fez o passado ressurgir em uma avalanche de emoções. Zé, não há tempo. Eles estão vindo atrás de mim. A urgência na voz dela era palpável. Eu sei mais sobre o que está acontecendo com a BR Cargas. Preciso que você acredite em mim. Lucas e Maria trocaram olhares confusos. O clima na sala mudou. Agora todos estavam presos em um redemoinho de incerteza. O novo revelo da história estava começando a se formar e Zé mal podia processar tudo. Você está dizendo que a empresa, Rafael, tudo isso está ligado a você? Clara assentiu, a expressão dela se transformando em desespero. Sim, Rafael não é só um novo dono. Ele se infiltra, manipulando tudo. O que ele faz agora não é apenas por poder. É uma vingança contra a nossa família. Vingança? Contra a nossa família? Zé escutou, mas ainda não entendia. Por que você não me disse isso antes? Por que desapareceu? Porque eu estava à procura da verdade e me meti em problemas. Fui ameaçada. E agora, Zé? Você tá em perigo também. Clara estava quase desesperada. A voz tremia ao expô-los ao perigo crescente. Rafael, que estava em silêncio, observando a cena, soltou uma risada cínica.
Não sabia que você tinha uma irmã, Zé. Senhorita, você não deveria estar aqui. Isso é uma conversa que não envolve você. A tensão atingiu níveis insustentáveis. Saia daqui, Rafael! Zé ordenou, a raiva queimando dentro de si. Rafael apenas sorriu. A expressão dele era de puro desprezo. Você não entende ainda? O jogo já começou e você não está preparado para jogar. E qual é o seu objetivo, Rafael? Acabar com todos nós? O que você realmente quer? Zé não conseguia mais segurar a batida arrítmica do coração. Ele queria respostas, e elas estavam se esvaindo entre os dedos. Clara parecia cada vez mais nervosa. Precisamos ir, agora! Ela olhou para todos, a voz dela quase um sussurro. Eu fui a última a descobrir, mas muitas outras pessoas envolvidas têm segredos que Rafael quer silenciar. Meu pai não foi apenas demitido, Zé. Ele estava prestes a desvendar algo grande. Zé sentiu um nó na garganta enquanto tentava processar tudo. O seu pai estava envolvido em corrupção? É isso que você quer dizer? Mas então uma ideia horrível cruzou sua mente. Clara, você acha que isso teve relação com o seu desaparecimento? Com as ameaças? Sim, e se nós não formos rápidos, pode ser tarde demais para impedir Rafael, ou o que quer que ele esteja planejando. Os olhos de Clara estavam cheios de lágrimas, o desespero evidente. Olhando para Lucas e Maria, Zé sentiu o peso da decisão. Eles estavam em um caminho cheio de perigos, mas a verdade não poderia ser ignorada. A vida dele, a de sua família e até mesmo as de seus colegas transportadores dependiam de descobrir o que realmente estava acontecendo. De repente, um barulho alto ecoou pela porta da frente, como se alguém estivesse invadindo a casa. Uma sombra se projetou de fora e todos se viraram. Rafael, percebendo a situação se desenrolando, não perdeu tempo. Eu realmente espero que vocês estejam prontos para o que vem a seguir. Ele gritou antes de se virar e correr para a saída. O clima de tensão era intenso e a sala parecia tremer. Vamos, temos que agir agora, Zé exclamou, sentindo a adrenalina tomar conta. Clara o puxou pela mão, puxando o pé, mas uma nova dúvida pairava no ar. O que eles iriam fazer agora? Qual era a verdade escondida que Rafael e seu pai tanto temiam? E, acima de tudo, eles estavam prontos para enfrentar o que estava por vir? No fundo do coração, Zé sabia que essa jornada estava apenas começando, e os segredos mais sombrios estavam prestes a serem revelados. Zé respirou fundo, sentindo o peso da presença de Rafael. O olhar do novo dono era como um punhal apontado, cheio de desprezo. Precisamos conversar, Ambrósio, Rafael gritou, rompendo o silêncio tenso que havia se instalado. Zé engoliu em seco, mas não recuou. A raiva pulsava em suas veias. O que você quer, Rafael? Veio aqui para me ameaçar de novo? Rafael sorriu, um sorriso frio que não chegava aos olhos. A situação na BR Cargas não está fácil, não é? E você, bem, carrega um passado que acho que ainda não resolveu. Zé sentiu um frio na espinha. O que Rafael queria dizer com isso? Maria olhou para Zé, os olhos cheios de preocupação. Cuidado, Zé, ela murmurou, a voz tremendo um pouco. Zé assentiu, mas sua atenção estava toda voltada para o homem diante dele. Descobri algo sobre você, Zé. Algo que pode fazer você repensar seu lugar nessa história. Você realmente acha que essa história é só sobre demissão e vingança? Rafael continuou, sua voz ganhando um tom mais profundo, quase ameaçador. Você sabe que existe um jogo maior em andamento.
A respiração de Zé começou a ficar irregular. Que jogo? O que você está falando? Ele não conseguia pensar com clareza, mas a tensão no ar se tornava palpável. Rafael deu um passo à frente, encurtando a distância que os separava. Os segredos da BR Cargas vão muito além do que parece. Tem a ver com sua própria família, Zé. A frase ficou ecoando na cabeça de Zé como um trovão. O que Rafael estava insinuando? Com minha família? O que você sabe sobre eles? O coração de Zé batia desenfreado. As memórias de seu pai, os segredos que sempre estiveram guardados, a sombra de um passado que ele tentou esquecer. Eu conheço a história deles. Sabia que seu pai esteve no centro das decisões da BR Cargas muito antes de você? O sorriso de Rafael se alargou, mostrando os dentes como um predador. Ele fez escolhas difíceis. Decisões que levaram a essa queda que agora você está enfrentando. Zé sentiu o chão desmoronar sob seus pés. As lembranças de infância, as conversas sussurradas sobre trabalho e compromisso, sobre nunca deixar a estrada sem cuidado, tudo começava a fazer sentido de uma forma horrível. O que você quer com isso, Rafael? Eu quero que você saiba, Zé, você está perdido em uma guerra que não compreende. E se não tomar cuidado, você pode acabar seguindo o mesmo caminho que seu pai. Rafael piscou uma vez, como se fosse uma senha. Aquela cooperativa que você criou, apenas uma peça em um tabuleiro muito maior. Antes que Zé pudesse responder, Lucas apareceu correndo pela porta, com o rosto pálido. Zé, Maria, você precisa ouvir isso. Ele gritou ofegante. O olhar de Rafael se virou para Lucas. O nervosismo do jovem preenchia o espaço, junto ao desespero que agora transparecia claramente. Eu descobri mais sobre a BR Cargas, sobre o passado do seu pai. Tem gente que quer eliminar qualquer um que saiba a verdade. E pessoas lá dentro estão envolvidas. Lucas tentava falar, mas a pressão era grande. As palavras saíam em jorros. Não sei se posso confiar em todos, mas eles estão depois de você. O ar na sala parou. Tudo se movia lentamente. Uma tensão elétrica passou pelo corpo de Zé e cada palavra de Lucas era um golpe profundo. O que estava acontecendo? O que ele não sabia sobre sua própria família? Rafael observava com um brilho perturbador nos olhos, como se esperasse aquele momento. Zé olhou de um para o outro. Rafael, Lucas, Maria. Era como se todas as peças de um quebra-cabeça se juntassem de uma forma que ele nunca poderia ter imaginado. Precisamos sair daqui, agora. A urgência na voz de Zé era clara, mas enquanto ele falava, uma sirene soou ao longe, ecoando como um aviso sombrio pela noite. Zé, escuta, você não pode simplesmente correr. Tem muito mais em jogo. A verdade sobre sua família é algo perigoso. Lucas insistiu, mas o que havia se revelado na noite anterior agora se tornava um labirinto de traições e mistérios. E assim, enquanto Zé se preparava para encarar a tempestade que se aproximava, uma sombra escura caiu sobre eles. A porta se abriu com violência e uma figura encapuzada surgiu, interrompendo a conversa com um grito aterrorizante que ecoou pela casa. Parem! Ninguém pode saber a verdade! O mundo de Zé virou de ponta cabeça e a revelação completa de tudo estava prestes a ser desvendada. O grito da figura encapuzada ecoou pela casa, fazendo todos congelarem. Zé sentiu seu coração disparar. Quem é você? Perguntou, tentando não deixar transparecer o medo. A pessoa hesitou
e o capuz escorregou um pouco, revelando um rosto familiar. Maria soltou um grito, seus olhos arregalados. "Não pode ser!" murmurou, o pânico tingindo sua voz. Sou eu, Clara." A mulher tirou o capuz, revelando uma expressão angustiada. O rosto de Zé se transformou, um misto de choque e confusão. Clara, sua irmã, que havia desaparecido anos atrás, estava ali, bem na sua frente. "Clara? Mas como? Onde você esteve? O que aconteceu?" A voz de Zé mal conseguia se manter firme. A imagem dela, tão viva, fez o passado ressurgir em uma avalanche de emoções. "Zé, não há tempo. Eles estão vindo atrás de mim." A urgência na voz dela era palpável. "Eu sei mais sobre o que está acontecendo com a BR Cargas. Preciso que você acredite em mim." Lucas e Maria trocaram olhares confusos. O clima na sala mudou. Agora todos estavam presos em um redemoinho de incerteza. O novo revelo da história estava começando a se formar, e Zé mal podia processar tudo. "Você está dizendo que a empresa Rafael, tudo isso está ligado a você?" Clara sentiu a expressão dela se transformando em desespero. "Sim, ele. Rafael não é só um novo dono. Ele está se infiltrando, manipulando tudo. O que ele faz agora não é apenas por poder, é uma vingança contra a nossa família." "Vingança contra a nossa família?" Zé escutou, mas ainda não entendia. "Por que você não me disse isso antes? Por que desapareceu?" Porque eu estava à procura da verdade e me meti em problemas. Fui ameaçada." "E agora, Zé, você está em perigo também." Clara estava quase desesperada. A voz tremia ao expô-los ao perigo crescente. Rafael, que estava em silêncio, observando a cena, soltou uma risada cínica. "Não sabia que você tinha uma irmã, Zé? Senhorita, você não deveria estar aqui. Isso é uma conversa que não envolve você." A tensão atingiu níveis insustentáveis. "Saia daqui, Rafael!" Zé ordenou, a raiva queimando dentro de si. Rafael apenas sorriu. A expressão dele era de puro desprezo. "Você não entende ainda? O jogo já começou e você não está preparado para jogar." "E qual é o seu objetivo, Rafael? Acabar com todos nós? O que você realmente quer?" Zé não conseguia mais segurar a batida arrítmica do coração. Ele queria respostas e elas estavam se esvaindo entre os dedos. Clara parecia cada vez mais nervosa. "Precisamos ir agora!" Ela olhou para todos, a voz dela quase um sussurro. "Eu fui a última a descobrir, mas muitas outras pessoas envolvidas têm segredos que Rafael quer silenciar. Meu pai não foi apenas demitido, Zé. Ele estava prestes a desvendar algo grande." Zé sentiu um nó na garganta enquanto tentava processar tudo. "O seu pai estava envolvido em corrupção? É isso que você quer dizer?" Mas então uma ideia horrível cruzou sua mente. "Clara, você acha que isso teve relação com o seu desaparecimento? Com as ameaças?" "Sim. E se nós não formos rápidos, Zé, pode ser tarde demais para impedir Rafael, ou o que quer que ele esteja planejando." Os olhos de Clara estavam cheios de lágrimas, o desespero evidente. Olhando para Lucas e Maria, Zé sentiu o peso da decisão. Eles estavam em um caminho cheio de perigos, mas a verdade não poderia ser ignorada. A vida dele, a de sua família e até mesmo as de seus colegas transportadores dependiam de descobrir o que realmente estava acontecendo. De repente, um barulho alto ecoou pela porta da frente, como se alguém estivesse invadindo a casa. Uma sombra se projetou de fora e
Todos se viraram. Rafael, percebendo a situação se desenrolando, não perdeu tempo. Eu realmente espero que vocês estejam prontos para o que vem a seguir. Ele gritou antes de se virar e correr para a saída. O clima de tensão era intenso e a sala parecia tremer. Vamos, temos que agir agora! Zé exclamou, sentindo a adrenalina tomar conta. Clara o puxou pela mão, puxando-o para fora da sala. Todos os 4 tinham que se unir se quisessem não apenas sobreviver, mas descobrir a verdade por trás de toda aquela confusão. Mas uma nova dúvida pairava no ar. O que eles iriam fazer agora? No fundo do coração, Zé sabia que essa jornada estava apenas começando e os segredos mais sombrios estavam prestes a serem revelados. Enquanto corriam, uma explosão repentina estourou atrás deles, fazendo a casa tremer. O som era ensurdecedor e a luz das chamas iluminou o céu noturno. Um pedaço da parede caiu, quase atingindo Zé. O mundo virou uma confusão de gritos e fumaça. Clara, não! Ele gritou, avistando a irmã tombar para o lado, enquanto as chamas começavam a engolir o que antes era seu lar. Zé viu o olhar aterrorizado de Maria e o desespero no rosto de Lucas. Era uma cena surreal e a dor explodiu no peito dele. Voltem! Ele gritou, mas já era tarde demais. O que Rafael queria agora? E por que um ataque tão violento? O que mais ele escondia? Enquanto tentava puxar Clara para fora, uma voz imponente ecoou da fumaça. Você não deveria ter mexido com a verdade, José Ambrósio. Agora você vai aprender da pior forma. E com isso, Zé soube que a batalha estava longe de terminar. A linha entre família e traição se tornava mais estreita e os segredos estavam prestes a ser desenterrados. O que realmente havia acontecido com Clara? O que mais seu pai escondia? A única certeza que ele tinha agora era que tudo havia mudado e que a verdade era muito mais aterrorizante do que ele poderia imaginar. O som da explosão ainda ecoava no ar, e Zé sentiu o chão tremer sob seus pés enquanto olhava para Clara, que agora estava perplexa e assustada. Clara, o que você está fazendo aqui? É perigoso! Ele queria puxá-la para mais perto, mas ela parecia paralisada pelo tumulto que se desenrolava. Zé, precisamos ir! Agora! Ela insistiu. Seus olhos estavam arregalados e a respiração acelerada. A fumaça espessa começou a envelopar tudo ao redor, e a luz das chamas dançava nas paredes da sala. Mas... bum! Antes que pudessem se mover, Rafael surgiu novamente, parado na porta. A festa apenas começou! Ele zombou, como se divertisse com a desgraça alheia. Zé queria gritar, mas a raiva se misturava com o medo. A ideia de que a vida deles estava prestes a desmoronar o deixou em um estado de alerta. Zé, escuta, eles estão vindo! Clara gritou, puxando-o pela mão. Mas antes que pudessem escapar, Rafael fez um gesto sutil. E como se tudo estivesse planejado, mais figuras apareceram, rondando a casa. Homens em ternos escuros, com rostos impassíveis. Emergiram da escuridão. O pânico cresceu. Para onde vocês acham que estão indo? Acham que vão escapar tão facilmente assim? Rafael disse, o desdém transparecendo nas palavras, enquanto os capangas se aproximavam, cercando-os. A tensão se intensificou e a fumaça começava a dificultar a respiração. Isso não é apenas uma denição ou uma troca de poder.
Você não sabe a profundidade do que está acontecendo. José, sua família está envolvida em algo muito maior do que imagina. Ele provocou como se estivesse medindo o impacto de suas palavras. E então, numa fração de segundo, tudo mudou. Um dos capangas puxou de um bolso uma mão tranca e disparou em direção a Rafael. Mas a bala não o atingir. No mesmo momento, Clara, ao ver o movimento, gritou: "Não, não, não!" E, inexplicavelmente, ela se jogou na frente de Rafael, recebendo o projétil em vez dele. Clara! O grito de Zé ecoou como um raio. E o tempo pareceu congelar. A cena à sua frente se tornou uma mancha vermelha. A imagem de sua irmã, imóvel no chão. O terror tomou conta dele. E a adrenalina explodia em seus músculos enquanto ele corria em direção a ela. Não, não, não! Clara! Fala comigo, irmã! Por favor! Zé se ajoelhou, pegando a mão dela, que estava fria. Ele olhou para Rafael, que agora tinha seus olhos arregalados. Um misto de choque e medo. Você a matou! Zé gritou, virando-se para Rafael, a raiva queimando tudo dentro dele. Não fui eu, Zé. O que está acontecendo aqui é muito maior. Você não entende. Sua irmã está envolvida em algo que não deveria. As palavras de Rafael eram um eco distante, confundindo Zé. Então, um segundo tiro ecoou, e um dos capangas caiu, atingido. Antes que Zé pudesse compreender, Lucas apareceu com uma arma nas mãos, tremendo, mas determinado. "Saiam daí, agora!" ele gritou. A coragem, lhe dando uma luz em meio ao caos. A fúria e a tristeza se entrelaçavam dentro de Zé. Ele olhou de novo para Clara, que estava se despedaçando, e sentiu um nó na garganta. Aquela cena não era real. "Clara, aguentem firme! Vamos sair daqui!" Mas ao olhar para a porta, viu os outros homens se posicionando, bloqueando qualquer possibilidade de fuga. O clima era de guerra e ele sentia seu mundo desmoronar. A conexão entre passado e presente tornou-se um labirinto de dores e escolhas não ditas. "Não! Não pode acabar assim!" Zé berrou, olhando para Rafael, que agora mostrava um tremor involuntário na mão. "Você vai pagar por isso, eu juro!" Mas então, no meio daquela confusão, as palavras de Rafael surgiram novamente, cortando a atmosfera pesada. "Você não sabe de nada. O jogo não acabou. O que você está prestes a descobrir vai mudar tudo no seu coração." E foi aí que, em um ato impensável, Clara, mesmo em sua condição, murmurou: "Zé, eu não sou apenas sua irmã. Eu sou filha do Rafael." O chão desabou sob Zé. O impacto das palavras foi como uma faca no peito, e a única coisa que ele conseguiu fazer foi olhar para a expressão horrorizada de Rafael, que se esforçava para disfarçar um misto de alívio. O que tinha se tornado mais evidente, tratava-se de uma rede de mentiras e verdades devastadoras que o ligavam a Rafael de maneira inimaginável. "Não, isso não pode ser verdade", pensou Zé, sua mente girando como uma tempestade. Clara, a sua irmã, ligada a tudo isso, o que mais não sabia? A realidade desmoronava à sua frente, e enquanto o pânico e o caos reinavam, ele se questionava: estava tudo perdido agora? O que tudo isso significava para a história deles? Zé ficou paralisado. As palavras de Clara ecoavam em sua mente como um eco interminável. Filha do Rafael? O que isso significava? Como ninguém tinha falado sobre isso antes? Seus olhos se encheram de confusão e raiva. O mundo ao redor dele parecia girar, cada segundo se arrastando como se o tempo estivesse zombando do seu desespero. Ele olhou para Rafael e o ódio ferveu dentro dele.
Você mentiu pra mim a vida toda. Zé vociferou. Enganou a todos nós. O que mais você esconde? Antes que Rafael pudesse responder, o chão sob seus pés tremeu novamente. Uma explosão mais forte iluminou o céu e as paredes da casa. Uma nuvem de fumaça negra se espalhou e todos se viraram para ver o que estava acontecendo. O pânico tomou conta novamente e a imagem de Clara caída no chão começou a se distorcer na mente de Zé. Não havia tempo para se abalar. Vamos, precisamos sair! Lucas gritou, puxando Zé pela camisa. Agora! Mas e Clara? Ele se atirou mais uma vez sobre a irmã, o coração partido. Se ela estivesse gravemente ferida, a visão daquelas chamas dançando era devastadora. Clara, fala comigo! Aguenta firme! Nesse momento, um dos homens de Rafael, do lado oposto, avançou ameaçadoramente. Marquem eles! Não deixem escapar! A voz rouca e autoritária ecoou pela sala, como o prelúdio de um pesadelo. Zé sentiu que a adrenalina estourava em seu corpo como um fogo. A única coisa que podia fazer era proteger Clara. A mão dele apertou a dela. Mas quando ele olhou nos olhos dela, algo quebrou. Ela já não parecia consciente. Não, não! O desespero consumia. E então a reviravolta aconteceu. Clara, com um último suspiro, começou a murmurar algo, e as palavras que saíram de seus lábios trouxeram à tona um segredo ainda mais sombrio. Zé, eles estão vindo para você. O que você não sabe? O olhar dela era de dor, e as palavras soaram como uma revelação. Mas Zé não conseguia entender. Rafael, por outro lado, estava em completo pânico agora, como se uma ficha tivesse caído. Fechem a porta, ele berrou, mas já era tarde demais. A fumaça tomou conta do ambiente e um quarto homem, que parecia estar aguardando do lado de fora, entrou. O rosto era conhecido. Era Edson, um velho amigo da família, que havia desaparecido anos atrás. Zé ficou paralisado. Edson, você? José, não acredite nele, Edson gritou, se jogando à frente para proteger Zé e Clara. Eles estão atrás de você, não só da Clara, mas de todos. É uma armadilha. Zé era um misto de emoções. A presença de Edson só complicava mais a situação. Você está aqui? Então tudo isso é parte de um plano? O que você sabe? Edson era uma sombra, os olhos cheios de pânico. Tragam eles! Agora! Ele então se virou para Zé. José, existem coisas que você não entende. Segredos que vão além de nós. Eles não querem apenas a Clara. Eles querem a verdade. E nesse momento intenso, quando tudo parecia prestes a desmoronar, Zé percebeu que a verdade estava tão camuflada entre suas memórias que nem mesmo ele a reconhecia. Qual verdade, Edson? Diga logo! Mas, antes que pudesse ouvir a resposta, um barulho ensurdecedor estourou dentro da casa inteira. A estrutura começou a desabar ao redor deles. O chão se abriu e Zé se viu sendo puxado para baixo, como se uma revelação avassaladora estivesse prestes a consumi-lo. E assim, com tudo se transformando em caos, Zé sentiu que seu sentido de realidade estava se dissipando. Ele não sabia mais em quem confiar, quem era amigo ou inimigo. E mais doloroso ainda, Clara estava chorando no chão, enquanto Rafael observava com um olhar que misturava alegria e desespero. Zé puxou a mão dela, tentando mantê-la com ele.
Mas a queda parecia iminente. Zé, o tempo está acabando! Edson gritou. E foi nesse segundo que ele se deu conta. Não era só a vida dele em jogo, mas algo muito maior que envolvia a própria família. A batalha estava apenas começando. E a única certeza era que o passado finalmente voltara para cobrar sua conta. O que realmente estava em jogo aqui? Zé sentiu o desespero apertar sua garganta. O que você sabe, Edson? O que você esconde? As palavras saíram como um grito, ecoando na confusão. A verdade estava próxima. E enquanto a casa desmoronava ao seu redor, Zé percebeu que cada um carregava segredos trancados a 7 chaves, prontos para serem revelados na linha tênue entre a vida e a morte. O som da explosão ainda ecoava e a fumaça azulada se espalhava pela sala, quase como um manto pesado. Zé olhou para a irmã caída e seu coração parecia um tambor descontrolado. Clara! Não, não, não! Ele agarrou a mão dela, sentindo a frieza tomando conta. As lágrimas brotaram, enquanto o pânico tomava conta de sua mente. Clara não podia ir embora assim. Ele precisava dela. Zé, eles estão vindo! Lucas gritou, tentando puxá-lo. Mas as palavras de Clara ainda ecoavam na cabeça dele. Filha do Rafael! Isso girava em sua mente como uma tempestade. Ele precisava processar, precisava entender o que tudo isso significava. Mas o tempo estava se esgotando. Edson, o que está acontecendo? O que você sabe? Zé disparou, afastando a dor para focar no momento. Edson olhou ao redor, o rosto pálido. Há muito mais em jogo, José. O que está acontecendo aqui é parte de um plano que envolve pessoas que você nem imagina. E não só a BR Cargas. Eles estão tentando controlar tudo. Antes que Edson pudesse explicar mais, um novo estrondo veio de fora. A porta da frente se despedaçou e um grupo de homens armados invadiu a casa. Olhos frios, rostos impassíveis. Capturem todos! Não deixem ninguém escapar! Um deles gritou. A adrenalina subiu. Zé sentiu seu corpo entrar em ação. E ele se lançou para a frente, puxando Clara para longe da linha de fogo. A fúria queimava dentro dele. Não podia deixá-la. Não agora. Lucas! Maria! Venham! Ele gritou. Mas a situação estava muito caótica. Ele sabia que avançar não era uma escolha, era uma sobrevivência. Nesse caos, Zé viu uma sombra atrás do grupo armado. Uma figura encapuzada. Ele não conseguia distinguir o rosto, mas algo na postura parecia familiar. Quem está aí? Zé gritou, a voz tremendo. Então aquela figura se aproximou, e no momento em que o capuz foi removido, Zé congelou. Ali estava Catarina, sua antiga colega de trabalho, envolvida em confusão. Zé, estou aqui para te ajudar! Rápido! Ela puxou um dispositivo do bolso e a luz azulada iluminou seu rosto. Mas não era só isso. Havia algo mais ali. Um olhar que misturava determinação com... angústia! O que você está fazendo, Catarina? Zé questionou, confuso. Era uma reviravolta inesperada, e a tensão só aumentava. Rafael, ao ver Catarina, gritou. Você não deveria estar aqui. Eles não podem saber de você. Os olhos de Zé se arregalaram. Você conhece Rafael? A incredulidade se misturava ao medo, e ele começou a juntar as peças. Você é parte disso tudo? Zé, não é hora para perguntas. Eles estão atrás de nós. Catarina implorou, apressando-se. Mas antes que pudesse continuar, um dos homens disparou a arma, mas não na direção de Zé. Catarina, cuidado! Ele gritou. Mas foi tarde demais. O tiro atingiu Catarina e
tudo parou. Zé olhou para ela, o corpo dela caindo, e uma onda de desespero inundou seu ser. Não, não, não! Ele se atirou para ela, segurando a mão dela enquanto a vida escorregava por entre seus dedos. Zé, eu não! Suas palavras eram um sussurro e o olhar dela se perdia. O mundo ao redor dele desabava. O riso de Rafael soava ao fundo, como uma música de triunfo. Você nunca soube a verdade, Zé. Catarina estava trabalhando para mim o tempo todo, ele gritou, e as palavras eram como facadas no peito de Zé. Ela me ajudou a criar esse cenário. Um nó se formou na garganta de Zé. As conexões que ele ignorava, as traições que agora se revelavam. Ele olhou para o rosto pálido de Catarina e uma raiva intensa tomou conta dele. Isso não pode acabar assim. Ele se levantou com a força de 1000 tempestades. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, as luzes da casa começaram a falhar, intercaladas com as chamas. E Zé percebeu que talvez a verdade que Catarina tentava proteger a todos tivesse se desmoronado. O piso se começou a desmoronar sob seus pés, e ele teve que fazer uma escolha: seguir aquele caminho instável ou lutar contra o que as trevas estavam revelando. Com Clara em seus braços, Zé olhou para os rostos sombrios. A batalha apenas começava, e agora não era só por Clara, era por todos que ele amava. E mais importante, pela verdade que estava prestes a ser desencadeada. Vamos, agora! Ele gritou, antes de dar um último olhar impactante para Rafael. O que mais a verdade poderia esconder? E quem, afinal, poderia ser aliado ou inimigo nesse jogo, M? O som da explosão ainda ressoava no ar. E Zé sentiu seu coração acelerar enquanto agarrava a mão de Clara, a vida dela escorregando entre seus dedos. Ele não podia perder mais ninguém, não daquela forma. Com o olhar fixo nas chamas que devoravam tudo, ele sentiu a raiva crescer dentro de si. Vamos, Clara, aguenta firme! Um barulho ensurdecedor cortou o momento, e o chão começou a tremer. Zé puxou Clara para mais perto, enquanto os gritos dos homens armados ecoavam na casa em colapso. Capturem eles! Um deles gritou, a voz cheia de desprezo. Rafael estava rindo ao fundo, e Zé queria gritar, fazer algo, mas seu corpo parecia paralisado. Lucas! Maria! Me ajudem! A urgência tomou conta dele, e quando olhou para trás, viu Lucas e Maria lutando contra os capangas. Voltem! Ele não podia deixar os outros para trás. Nesse instante, a figura de Catarina apareceu, o rosto pálido, mas determinado. Aguentem firme, eu vou tentar fazer algo. Zé a encarou confuso. O que você pode fazer? Não havia tempo e a fumaça densa começava a sufocá-lo. Então, uma virada inesperada. Um dos homens armados, um tal de Guto, que tinha sido amigo da família, avançou, mas em vez de atacar, ele girou repentinamente, mirando em Rafael. Você não sabia, Rafael? Guto gritou, uma risada nervosa escapando. Eu não sou mais seu aliado. Eu sei da verdade. A sala ficou em silêncio por um segundo, e todos se viraram para Guto. A verdade? Que verdade? Zé questionou, o coração acelerando novamente. Guto sorriu de uma forma que não era bom. Sobre quem realmente controla a BR Cargas. Você acha que Rafael é o verdadeiro mestre por trás disso? Não. A fonte do poder está em outro lugar. Em alguém que você nunca imaginou. Ele olhou para Clara, que ainda estava caída. E ela é a chave. Clara, você não lembra? Os olhos de Clara se iluminaram por um momento. E Zé sentiu um frio na barriga. Do que ele está falando? Clara, o que você sabe? Mas ela não respondeu. Apenas balançou a cabeça
em um misto de confusão e receio. Eu não posso falar. Suas palavras eram frágeis. O pânico tomou conta novamente quando o chão começou a desmoronar. Zé não podia deixar que mais nada o separasse. Vamos, precisamos sair agora. Ele segurou Clara com força, mas os homens armados se aproximaram. Rafael estava lá, com um sorriso arrogante. Vocês realmente acham que podem escapar? Eu sei de tudo, e principalmente eu sei do que ela é capaz. Ele gesticulou para Guto, que parecia prestes a explodir em risadas. Então tudo aconteceu rápido demais. Um disparo ecoou, e Guto levou a mão à cabeça, caindo no chão. O quê? Zé não conseguia acreditar no que estava vendo. E no meio do caos, as palavras de Guto ressoaram. A verdade que todos temem, Zé. A verdade sobre sua irmã, sobre você, é mais do que uma questão de demissão. Nessa hora, Rafael, agora ciente do que estava em jogo, se virou para Zé. Você quer saber a verdade, Zé? A verdade é que Clara é mais do que você pensa, mais do que todos nós pensamos. E as consequências disso vão mudar tudo. Ele olhou para a porta. Uma nova figura apareceu. Tinha um chapéu e um casaco comprido, e enquanto chegava, a presença dela transformava o ambiente. Era Laura, a antiga supervisora de Zé. Uma sombra de entendimento cruzava seu rosto. Laura, o que você está fazendo aqui? Zé berrou, atônito. Você também está envolvida nisso? Zé, eu tenho algo que você precisa saber. São sobre os últimos acontecimentos que envolvem sua família. A BR Cargas é o centro de uma teia de mentiras que vão muito além do que você imagina. A gravidade de suas palavras o atingiu como um golpe. Rafael riu. Você realmente acha que ela vai ajudá-lo? Ele parecia estar se divertindo com a confusão. A verdade é terrível. Zé, você não está preparado para ela. As chamas começaram a crescer. A fumaça começava a encobrir tudo. E Zé sabia que não havia mais tempo. O que é? O que está acontecendo com minha família? Ele implorou, cada palavra saindo com desespero. Você precisa lembrar do que aconteceu no passado, Laura disse. A voz baixa, mas firme. A BR Cargas não é apenas uma empresa. É um legado, um passado obscuro que conecta todos vocês. Enquanto a casa desmoronava, daqueles lábios poderiam sair as respostas que ele precisava. Mas a verdade, ao mesmo tempo, parecia distante. Zé, a verdade pode ser sua maior inimiga. Clara sussurrou, quase sem força. Mas Zé sabia que não havia como voltar atrás. Agora, eles estavam todos na linha de frente da verdade. Uma verdade que poderia aniquilar tudo. E, enquanto as chamas lambiam o teto, ele respirou profundamente, determinado. O que quer que fosse revelado, iria enfrentar. Vamos descobrir isso agora! Ele gritou, preparando-se para enfrentar. Mal sabia ele que o impacto das revelações ainda estava por vir. E o que havia por trás da história da BR Cargas mudaria o curso de suas vidas para sempre. O tempo estava se esgotando, e a verdade poderia ser mais mortal do que ele havia imaginado. A pergunta que ficou no ar: quem realmente era Clara? E como tudo isso se entrelaçava em um labirinto de segredos perigosos? A fumaça preenchia o ar, e Zé sentia o peso da dor no peito. Clara estava caída, e a vida dela se esvaía com cada segundo que passava. Ele a limpou, sentindo a frieza da pele. Não, não, não! Clara, acorda!
A voz dele tremia, misturando medo e desespero, mas os olhos dela estavam perdidos, e tudo ao seu redor parecia desmoronar. Rafael observava, um sorriso cruel no rosto. Você nunca entendeu, José. A verdade é mais complicada do que você supõe. Zé girou a cabeça, prendeu a respiração, focando no que Rafael estava prestes a dizer. A verdade era um fardo, mas que... O que você sabe? Zé gritou, segurando a mão de Clara com todas as suas forças. O tempo estava se esgotando. Guto, caindo ao chão, levantou-se com dificuldade. Ela é a chave. Se você não entender isso agora, todos nós estaremos perdidos. Ele olhou para Clara, seus olhos cheios de compreensão. A BR Cargas não era apenas uma empresa, era um símbolo, um legado. As chamas lamparinas atingiam o teto, e Zé sabia que deveria agir. Ele olhou para Laura. Você vai me dizer tudo o que sabe agora. O olhar dela estava pesado, como se estivesse carregando um segredo insuportável. Zé, sua família sempre esteve no centro de um conflito muito maior. Rafael, ele não está sozinho. Ele faz parte de algo que envolve muito poder. A BR Cargas é apenas a ponta do iceberg. Laura disse, sua voz tremendo. O calor da fogueira aumentava, o pavor subia em Zé. Não posso perder mais ninguém, ele gritou, enquanto seus amigos lutavam para defender o que restava deles. Mas a verdade parecia mais distante do que nunca. A fumaça se adensava e Zé sentiu seus pulmões arderem. Vamos, todos nós! Precisamos sair agora! Ele puxou Clara, mas um som perturbador ecoou do lado de fora. Eram sirenes, gritos. As coisas estavam prestes a piorar. Zé! Maria gritou, correndo para o lado dele. Resolva isso! Nós precisamos saber! As palavras dela rasgaram o silêncio, como um grito de esperança. E foi quando tudo surgiu. Guto, ferido, mas firme, olhou fixamente para Zé. Você precisa decidir. O que significa para você essa verdade? A BR Cargas pode ser um novo começo, mas você precisa fazer sua escolha. Ele mal conseguia ficar em pé, mas seus olhos brilhavam com determinação. Zé respirou fundo. Ele olhou para cada um dos amigos que tinham lutado ao seu lado. O calor da batalha ainda ardia, mas o tempo estava se esgotando. Vou assumir. Vou enfrentar Rafael e descobrir toda a verdade. Não importa o custo. Ele agarrou a mão de Clara, decidido. No entanto, um trovão ecoou, a porta se abriu e homens mascarados entraram. Não deixarão vocês saírem. Um deles gritou. O pânico tomou conta novamente. Rapidamente, Zé olhou para os rostos de seus amigos. A determinação crescente. Vamos agora! Ele gritou. E quando estava prestes a correr, um estrondo de vidro se quebrou. Por aqui! Laura gritou, abrindo uma saída pelas escadas de emergência. O calor estava insuportável, mas eles não teriam outra chance. Era agora ou nunca. Enquanto corriam, Zé olhou para Clara. Você vai ficar bem! Nós vamos sair! Eu prometo! Mas incertezas gritavam dentro dele. O que Rafael realmente queria? Qual seria o preço pela verdade? O que quer que aconteça, não olhe para trás! Clara sussurrou. A bravura dela, radiante, mesmo em meio ao caos. Zé colocou um pé na porta e sentiu a adrenalina correr. A verdade estava nas sombras, esperando para ser revelada. Ele hesitou, um último olhar para o que seria seu lar. Não vamos deixar que isso acabe aqui! E saíram. Finalmente respirando o ar livre, enquanto os segredos ameaçadores ficavam para trás. Agora estava claro para Zé.
A batalha não era apenas por eles, mas por tudo o que a BR Cargas representava. A luta apenas começara e a verdade, mesmo sombria, os guiaria. Se você está comigo nessa jornada, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É o seu momento para demonstrar apoio, então esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque cada opinião importa. E não espere nem mais.